Mas primeiramente, né, eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu, tá? E também agradecer a presença do meu público, né, os alunos do curso de jornalismo, do curso de publicidade e propaganda, alguns docentes também, e a professora Carmen, tá? Muito obrigado por vocês terem vindo na minha apresentação. Bom, como a Gabi falou, meu nome é Péricles, né? Eu tenho formação em biotecnologia e, apesar da minha linha de pesquisa principal ser com células-tronco, hoje nós vamos falar sobre vírus, né? Em especial o coronavírus, no caso, o novo coronavírus, na verdade, e a doença causada por ele, que é a Covid-19, tá? Bom, para nossa aula, eu pensei em 7 tópicos, ok? No caso, nós passaríamos primeiramente, só um minutinho, tá? Que eu vou trocar aqui para um apontador de laser. Aqui, fica melhor para vocês verem. Primeiramente, eu pensei, então, passar por uma definição do que é vírus, tá? Para nivelar o conhecimento de vocês. Depois nós iríamos conhecer os vírus pertencentes à família Coronaviridae e a hipótese de origem do surgimento do novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Posteriormente, nós iríamos falar da doença causada pelo SARS-CoV-2, que é a COVID, no caso, os sintomas e quais os mecanismos de contenção que a gente pode adotar. Seguido, então, do diagnóstico, depois tratamento e depois do tratamento e, por fim, as abordagens terapêuticas e o papel da universidade na batalha contra o coronavírus, tá? Bom, de acordo com a biologia, vírus nada mais são do que partículas, ou seja, algo extremamente pequeno contendo material genético. E esse material genético ele pode ser tanto um ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA, quanto um ácido ribonucleico, que é o RNA, tá? Um vírus que contém DNA no seu interior, ele é chamado de adenovírus. Já aqueles que possuem RNA, ele é chamado de retrovírus. Bom, tanto um adenovírus quanto um retrovírus, eles possuem uma estrutura semelhante. Eles são formados de um capsídeo, tá? Que nada mais é que uma cápsula formada por proteínas, na onde o material genético fica interiorizado. Nós vamos chamar agora, pessoal, o material genético de genoma viral, tá? E a associação do capsídeo mais o genoma viral, nós chamamos de nucleocapsídeo, ok? Bom, o nucleocapsídeo, ele pode ou não ainda ser envolto por uma bicamada lipídica, tá? Ou seja, uma camada de gordura. Quando ocorre o envolvimento do nucleocapsídeo por uma camada de gordura, nós dizemos então de se tratar de um vírus envelopado. Quando o nucleocapsídeo não é envolto por uma camada lipídica, nós chamamos ele de vírus não envelopado. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de retrovírus aqui na parte de cima, não, perdão, de adenovírus na parte de cima e de retrovírus aqui na parte de baixo. Bom, aqui nós temos um exemplo de adenovírus envelopado, que é o herpes vírus, que causa herpes, e nós temos também um exemplo de adenovírus não envelopado, que no caso o papiloma vírus, que causa o câncer cervical em mulheres, tá? Já que no campo dos retrovírus nós temos como exemplo um retrovírus envelopado, o próprio coronavírus, e como um vírus não envelopado, o poliovírus, que causa a poliomielite. Bom, de forma análoga, pessoal, vírus são mochileiros altamente especializados, tá? Isso porque eles vão de acampamento em acampamento, sempre levando consigo somente o que é necessário. Dentro desse raciocínio, a mochila do vírus, então, seria o núcleo capsídeo e o acampamento do vírus seria uma célula hospedeira, tá? O vírus, pessoal, utilizam as células hospedeiras para fazer dois processos: processo de replicação e processo de disseminação, tá? Entenda a replicação como um processo biológico no qual o vírus faz cópias de si mesmo, e disseminação como um processo de espalhamento, tá? Bom, é lógico que cada vírus possui sua particularidade na maneira como ele infecta uma célula hospedeira. No entanto, de forma geral, ocorre da seguinte maneira: o vírus ele vai se associar à célula hospedeira por um receptor aqui. No caso, esse exemplo do HIV, ele usa o CD4 presente no linfócito, certo?
A partir do momento que há essa associação, o vírus, então, é endocitado, tá? Que é um termo que nós usamos para indicar que o vírus entrou dentro da célula, e no momento que ele está dentro da célula, ele libera esse material genético. O material genético do vírus é utilizado, então, para escravizar a célula hospedeira, de forma que, toda vez que ela produzir proteínas para ela, ela acaba produzindo proteínas para o vírus. Toda vez que ela replicar o material genético dela, ela pode replicar o material genético do vírus. E também pode acontecer situações independentes, na qual a célula passa a trabalhar só para o vírus, produzindo proteínas para eles e replicando o material genético dele. Bom, uma vez então que nós já temos esse conhecimento nivelado entre vocês do que é um vírus, nós vamos conhecer agora os vírus que compõem a família Coronaviridae, tá? Os vírus que compõem essa família, eles são caracterizados como retrovírus envelopados e possuem 4 proteínas estruturais. A proteína S, tá? Que no esquema a seguir é essa proteína aqui em rosa. E sendo que S vem da palavra do inglês spike, que significa espinho, porque justamente o coronavírus, ele usa essa proteína para se ligar ao receptor da célula hospedeira. Nós temos também a proteína associada ao envelope, que é a proteína E, proteínas associadas à membrana, que no caso são as proteínas M, e as proteínas associadas ao núcleo capsídeo, que são as proteínas N, tá? Bom, a título de curiosidade, eu gostaria de falar para vocês por que que vem o nome coronavírus, né? Então, observando essa estrutura aqui, quando nós fazemos esse corte transversal para enxergar ela dessa forma, nós observamos que as proteínas S, elas fazem o mesmo movimento de que uma coroa solar, tá? E a palavra coroa solar em inglês, ela seria solar corona. Então, daí que vem o nome coronavirus, ou o coronavírus. Bom, existem 7 tipos de coronavírus que infectam seres humanos, tá? E eles podem ser divididos em 2 grupos. Aqueles que causam uma doença respiratória de grau moderado e são mais endêmicos em seres vivos, em seres humanos, perdão, são 4 deles. No caso, os HCOVs, o HCOV AC43, o HCOV HKU1 e o HCOV 229E e o HCOV ML63. Bom, os outros 3, eles podem causar uma doença respiratória de grau moderado, mas essa doença pode evoluir também para o que nós chamamos de síndrome respiratória aguda severa, abreviado em inglês como SARS, tá? E dentro desse grupo nós temos o MERS-CoV, que é o coronavírus que se originou na região do Oriente Médio em 2013, o SARS-CoV, que é o coronavírus que apareceu na China por volta de 2003 e matou cerca de 800 pessoas. E agora nós temos um novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Bom, algumas evidências, tanto científicas e também como uma investigação na mídia, apontam que a origem do novo coronavírus se deu no mercado de animais silvestres, que é localizado em Wuhan, província de Hubei, China. Tá? Esse mercado de animais silvestres, pessoal, ele reúne algumas particularidades. A primeira que eu gostaria de falar para vocês é que ele reúne uma enorme diversidade de animais silvestres. E esses animais silvestres, em grande parte, estão vivos ali, tá? Outra particularidade também em relação a esse mercado é que esses animais silvestres, eles estão expostos a condições precárias de armazenamento e higiene. Eles literalmente estão empilhados uns sobre os outros, tá? E isso faz com que eles acabam expondo uns aos outros a fluidos corporais, como por exemplo, urina, sangue, pus. Além do mais, esses animais, eles são geralmente consumidos dentro desse local, tá? Bom, vamos olhar essas características agora de um outro ângulo.
Bom, quando nós dizemos que esses mercados reúnem uma diversidade enorme de animais, nós estamos também dizendo que há uma reunião enorme de uma diversidade grande de. Perdão, não, fui redundante. Há, na verdade, uma reunião de grandes reservatórios naturais, tá? Reservatório natural, pessoal, nada mais é que um animal onde vive um agente etiológico, tá? Esse agente etiológico pode ser tanto uma bactéria quanto um vírus. E esses agentes etiológicos, eles são capazes de atingir outros hospedeiros, tá? Bom, no caso, as condições de exposições a fluido corporal. E, eu esqueci de falar também que dentro dessas condições aqui, que esses animais são mortos também e são consumidos no local, há circulação de pessoas constantemente, né? Então, o que acontece? Essa exposição de fluidos corporais e essa circulação constante do homem ali dentro são, na verdade, mecanismos para a passagem do vírus do reservatório natural para um reservatório intermediário e, posteriormente, o homem, tá? Bom, baseado nisso, a hipótese do surgimento do novo coronavírus é que o novo coronavírus, ele surgiu, ou melhor, ele originou-se no morcego, ou seja, o morcego era o reservatório natural, utilizou o pangolim como um hospedeiro intermediário e, posteriormente, ele saltou para o ser humano, tá? Bom, essa hipótese ela foi já testada por diversos autores, tá? Cada vez que se testa uma hipótese científica, é feito um artigo científico, tá? Eu reuni dois artigos científicos para apresentar para vocês como evidência científica, então, como evidência científica, então, dessa hipótese. Bom, o primeiro que eu gostaria de apresentar para vocês é esse daqui, tá? Ele foi publicado na revista Nature, que no âmbito da ciência é uma revista que nós dizemos ser de grande impacto, tá? Uma vez que você publica na Nature, o seu conceito ele é empregado de forma rápida e bem fluida na sociedade científica. Bom, o título desse artigo é Um surto de pneumonia associado com um novo coronavírus com provável origem no morcego. Tá? Para realizar esse artigo, os autores fizeram o seguinte: eles selecionaram 5 pacientes que apresentavam como sintomas febre, tosse seca e dificuldade de respirar. E esses pacientes, eles não foram selecionados ao acaso, eles em algum momento estiveram no mercado de Wuhan, tá? Bom, desses 5 pacientes foi coletado um lavado broncoalveolar, tá? Que nada mais é que uma secreção do pulmão. Bom, uma vez que eles tinham essas 5 amostras, eles selecionaram uma delas e fizeram uma análise que chama análise de metagenômica, tá? Bom, uma análise de metagenômica, de forma bem simples, é uma análise química computacional que permite determinar numa amostra de interesse todo o material genético proveniente de um micro-organismo presente ali, tá? Bom, após fazer a análise de metagenômica da amostra, os autores encontraram cerca de 10 mil leituras de sequências de material genético de micro-organismo ali presente. Dessas 10 mil, cerca de 1.368 alinharam-se com o genoma do SARS-CoV, tá? Entendam, pessoal, que alinhar seria como encontrar semelhança, tá? Elas se assemelharam àquela sequência do SARS-CoV, que é aquele coronavírus que se originou na China em 2003. Bom, eles aplicaram um, uma análise computacional para filtrar essas informações e eles chegaram a um novo genoma viral, que eles chamaram de 2019 nCoV. Bom, eu queria fazer um parênteses aqui e dizer que 2019 nCoV foi o primeiro termo utilizado para se originar um novo coronavírus, tá? Atualmente, o que mais eu vi quando eu busquei artigos científicos foi o termo SARS-CoV-2, tá? Bom, para essa apresentação eu vou continuar como 2019 nCoV, até porque a nomenclatura do artigo que foi utilizada foi essa. Bom, eles, uma vez que tinham selecionado esse genoma viral, que é o 2019 nCoV, eles fizeram uma nova análise computacional.
E observaram que a sequência do 2019 nCoV, ela apresentava cerca de 94% de semelhança com a do SARS-CoV. Então, a partir desse momento, eles concluíram que se tratava de um novo coronavírus. A próxima pergunta que eles se fizeram é, tá, e de onde veio esse novo coronavírus? Para responder essa pergunta, eles fizeram o que nós chamamos de análise filogenética, que é uma análise computacional também, que permite estabelecer qual a relação genética do vírus encontrado com o reservatório natural, tá? Então foi feito um novo alinhamento, nesse caso, utilizando a sequência geral, a sequência obtida, na verdade, do 2019 nCoV, com o banco de dados contendo as sequências de vírus provenientes de vários reservatórios naturais. O resultado que ele encontrou foi que daqueles 5 pacientes, todos eles tinham sido infectados pelo mesmo vírus, que é o 2019 nCoV, e que todas as sequências obtidas desses pacientes, elas apresentaram 93% de identidade com a sequência do vírus encontrado em morcego. Isso permitiu a eles, então, concluir que realmente o 2019 nCoV veio do morcego. Bom, posteriormente, já se era sabido que o coronavírus ele infecta as células humanas através de um receptor presente na célula hospedeira que é o AC2, tá? Então a pergunta que os autores fizeram nesse momento foi: será que esse novo coronavírus ele infectou esses seres humanos utilizando também o receptor AC2? Para responder essa pergunta, eles fizeram o seguinte: eles pegaram uma linhagem celular humana, tá? Uma linhagem que você trabalha em laboratório, ela é utilizada só para isso, que se chama HeLa, tá? A HeLa, ela não expressa o receptor AC2, tá? Então, eles fizeram o seguinte, eles pegaram uma HeLa e modificaram ela geneticamente para que ela passasse a expressar o AC2 humano. Pegaram outra HeLa também e modificaram ela para que ela pudesse expressar o AC2 proveniente de morcego, tá? Então, depois desses experimentos de modificação genética, existiam 3 HeLas. Uma HeLa não modificada, uma HeLa modificada com o AC2 humano e uma HeLa modificada com o AC2 de morcego, tá? O próximo passo do experimento foi adicionar o 2019 nCoV sobre essas linhagens celulares, tá? Para observar se o vírus era capaz de usar o AC2 humano para infectar a célula ou ele ainda usava o AC2 de morcego. Bom, para evidenciar se houve uma infecção viral ou não, eles fizeram uma técnica chamada de microscopia de imunofluorescência, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é o resultado dessa análise de microscopia, tá? Eu vou ensinar vocês aqui a observar essa imagem, certo? Então, aqui na horizontal, nós temos todas as imagens associadas à rila não modificada, tá? Aqui no meio, todas as imagens associadas à rila modificada com receptor de morcego. E aqui em cima nós temos todas as imagens associadas à rila modificada com receptor humano, tá? Agora nós vamos olhar na vertical. Tudo que tiver em azul é célula, tá? Tudo que tiver em verde é referente ao receptor AC2 e tudo que tiver em vermelho é relacionado ao vírus, tá? E aqui nessa quarta coluna, você tem a junção das imagens na horizontal, tá? Então, observando essa coluna aqui, nós podemos ver que quando o vírus utiliza o receptor AC2 humano, ele é capaz de infectar muito mais as células do que quando ele usa o receptor originado do morcego. Como que eu consigo ver isso? Porque eu tenho mais quantidade de vermelho aqui nessa imagem do que aqui, tá? E como que eu sei que o vírus entrou na célula utilizando o AC2 e não um outro receptor da HeLa? Porque eu comparo essa imagem que tem o AC2 humano com a HeLa não modificada. Então, a partir desses resultados,
os autores concluíram que há um novo coronavírus humano, ele foi originado do morcego e ele é capaz de infectar as células utilizando o receptor AC2, tá? Bom, até o momento eu mostrei para vocês evidências científicas de que o morcego realmente foi o reservatório natural do qual o coronavírus partiu. Agora eu vou mostrar para vocês qual foi o papel do pangolim nessa história, tá? Bom, eu selecionei também um outro artigo da Nature, tá? E nesse caso o título dele seria A Origem Proximal do novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Bom, aqui também foi feita uma análise computacional baseada em alinhamento, ou seja, baseado em semelhança. No entanto, e outra coisa que eu gostaria de falar também, que também foi usada aquela mesma sequência descoberta para aqueles outros autores, tá? No entanto, em vez de focar no todo da sequência, eles focaram somente na região que era responsável pela produção da proteína S, tá? Que é a proteína essencial para o coronavírus, porque é ela que permite ao vírus se ligar ao receptor AC2, certo? Bom, o resultado do sequenciamento, ele está ilustrado nessa figura aqui, tá? Do sequenciamento não, do alinhamento, perdão. Então, evidenciado aqui em rosa, nós temos a sequência responsável pela fabricação da proteína S, tá? Por isso está escrito spike aqui, tá? Bom, durante o alinhamento, os autores notaram que a proteína S, ela se subdivide em duas unidades, tá? A subunidade 1 e a subunidade 2. E que na subunidade 1 existia um domínio que era responsável por garantir a afinidade da proteína S com o receptor S2, tá? E dentro desse domínio, os autores observaram que o novo coronavírus, tá? Que é essa linha aqui que nós vamos olhar, ele apresentava 6 regiões de grande importância que condicionavam a ele uma melhor afinidade por receptor de S2, tá? São essas 6 regiões aqui. Aqui, 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 aqui e aqui, tá? Eles fizeram então o seguinte, eles alinharam essa região de grande importância com o banco de dados dos reservatórios naturais. E eles observaram o seguinte, com o morcego, com o vírus encontrado no morcego, houve somente um alinhamento, houve somente um ponto de semelhança. Enquanto o pangolim, houve os 6 pontos de semelhança. Essa evidência científica, então, mostrou para os cientistas, e mostra agora para a gente também, que o pangolim participou da transição do novo vírus para os seres humanos, tá? Bom, agora que nós já temos, agora que eu apresentei para vocês as evidências científicas da origem do novo coronavírus, nós vamos falar como que o coronavírus ele infecta a célula hospedeira, tá? Bom, uma parte dessa história eu já contei para vocês. O novo coronavírus, então, utilizando a proteína S, ele se ancora ao receptor AC2 presente na célula hospedeira, tá? E a célula hospedeira do coronavírus, pessoal, seria qualquer célula no corpo humano que expressasse esse receptor, certo? No caso, Eu vou pegar depois, tô vendo palestra. no caso, o, o receptor AC2, ele é expresso em especial nas células do pulmão, tá? Em células endoteliais e até mesmo na célula do coração. Bom, a partir do momento que o coronavírus ele se associa ao receptor da célula hospedeira, ele é então endocitado, tá? Que é um termo que eu já expliquei para vocês, que é a passagem do vírus para dentro da célula. E uma vez que ele está dentro da célula, ele libera o seu material genético, tá? Que é esse RNA aqui. O material genético do coronavírus, pessoal, ele tem uma particularidade. Ele é muito semelhante a uma estrutura de RNA presente na célula hospedeira que chama RNA mensageiro. Então, o que acontece? Ele é facilmente lido pela célula hospedeira como se fosse um RNA mensageiro dela. E a partir do momento que esse material do vírus é lido pela célula hospedeira, ela passa a produzir dois tipos de proteína.
as proteínas estruturais, né, que vão fazer parte do capsídeo e também do envelope viral, e proteínas que vão se associar a esse material genético aqui presente e vão para que haja uma nova síntese desse material genético, tá? Fazendo então, aumentando então o número de cópias do material genético do vírus. Em um dado momento, o material genético e as proteínas estruturais, elas se encontram, tá? E o vírus, então, é exocitado, ou seja, ele é mandado para fora da célula, tá? Bom, existem alguns autores que indicam que esse mecanismo de produção viral dentro da célula também desencadeia um efeito de ruptura da célula, tá? Isso, então, seria até muito presente na etapa da infecção, principalmente nos pulmões, ok? E causaria uma inflamação nos pulmões. Tá. Bom, uma vez então que a gente conhece o processo de infecção, eu acho que o que vocês gostariam de saber agora é como que o coronavírus ele vai parar dentro do nosso corpo e como que ele encontra uma célula hospedeira, né? E outra coisa que vocês também devem estar curiosos é como que esse processo de infecção desencadearia então os sintomas da COVID, que é a doença causada pelo novo coronavírus. Bom, para responder essas perguntas, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, que é do Átila Yamarino, tá? O Átila, ele é um biólogo, tá? E ele tem pós-doc, inclusive, em microbiologia, e ele ficou bem famoso nas redes sociais porque durante a pandemia ele passou a produzir vídeos informativos sobre o assunto, tá? Então eu indico que vocês procurem vídeos no canal dele. Ele tem inclusive um vídeo muito interessante sobre o porquê que deve ser feito o isolamento social, né? No caso, o distanciamento social, perdão. Tá? Eu vou passar o vídeo para vocês. É um vídeo bem curto, no máximo 6 minutos, tá? Imagina que você saiu de casa e se descuidou. Postou lá em uma superfície que foi contaminada por alguém com Covid, tossiu, depois você passou a mão no seu olho. Ou você dividiu espaço fechado com alguém contaminado, não tinha circulação de ar, e você inspirou gotículas de saliva com coronavírus. Agora que ele entrou em contato com as suas mucosas, ele pode cair na corrente sanguínea ou seguir se multiplicando dentro do seu nariz e descendo pelo sistema respiratório. Essa multiplicação do vírus pode ser, inclusive, a causa da perda de sensação de cheiro e gosto, que é a hiposmia, que muitas pessoas sentem nos primeiros dias da Covid. Os outros sintomas não aparecem na mesma hora. Eles podem levar de 2 a 14 dias para acontecer, enquanto o vírus começa a tomar conta dos pulmões, que é o período de incubação. Nesse meio tempo, durante a incubação, o vírus está entrando nas células que cobrem o interior do nosso pulmão, se multiplicando e destruindo essas células por onde passou. Por isso que gargarejo, bochecho, ou mesmo beber água não adiantam contra o coronavírus, porque ele está nas vias respiratórias. E aí, por volta de 4 dias depois, essa multiplicação do vírus já pode ter sido suficiente para ele estar presente no muco e na saliva em quantidades grandes e começar a ser transmitido por nós, mesmo sem sintomas. Esse período onde alguém que tem o vírus pode transmitir ele para outras pessoas, mas ainda não sabe que está doente, é o grande motivo de precisar isolar todo mundo, como a gente tem que fazer com a Covid-19, já que outras pessoas podem pegar o vírus de alguém e não sabe que está com ele. E para a maior parte das pessoas, lá pelo 5º ou 6º dia, o corpo começa a reagir ao vírus e aparecem os sintomas. A maioria dos sintomas mais sérios acontecem por causa da reação do nosso corpo e não por causa do vírus. Começando com a febre, que é o sintoma mais presente, e também a inflamação dos pulmões, que causa irritação, que faz o corpo tossir, daí a tosse seca que muitos com Covid-19 têm. E junto dessa inflamação do pulmão, o vírus acaba destruindo as células que levam o muco para fora de lá e das vias aéreas, e o catarro acaba se acumulando. E com essa multiplicação no pulmão, com essa complicação, a inflamação e o catarro, vem o cansaço que muitos podem sentir e a falta de ar que é tão marcante na Covid. E em casos mais raros, o vírus pode atacar mais do que os pulmões e atingir o sistema digestório, onde vem a diarreia, as náuseas e o vômito, que são mais raros. Esses são sintomas dos casos mais leves. Para a maioria dos adultos e para a grande maioria de crianças e adolescentes com Covid-19, é assim que a situação caminha. Casos mais leves, esses sintomas vão levar uma semana para melhorar, ou até 2,
em casos mais moderados, mas essas pessoas se recuperam sem precisar de hospitalização. Já nas pessoas mais velhas, em alguns casos mais novos, e entre aqueles que têm condições de saúde que vão complicar a progressão da doença, como problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, asma ou outros problemas respiratórios, as complicações podem ser maiores. Nessas pessoas, não só a inflamação pode ser mais séria, como o acúmulo de líquidos no pulmão pode ser bem pior. Esses vão ser os casos moderados a mais graves, onde acontece a versão pneumônica da doença nos pulmões. Nesses casos, depois de uma semana dos primeiros sintomas, em média, ao invés dos sintomas começarem a ir embora, eles se tornam piores. E o acúmulo de líquidos no pulmão, nessa situação, pode causar a falta de ar que obriga muita gente com Covid-19 a buscar hospitalização para receber ajuda respiratória. Nos casos mais severos e críticos, a doença evolui rápido e o paciente já pode precisar ir para um hospital quando os sintomas começam. Muitos desses pacientes vão desenvolver a síndrome de desconforto respiratório agudo, que é tão característica da Covid. Entre a destruição e a inflamação do pulmão, o líquido que em outras partes do corpo ia deixar elas inchadas, no pulmão vai ocupar o espaço que deveria estar cheio de ar para dar oxigênio para o nosso sangue e para levar embora o gás carbônico. Isso vai causar uma insuficiência respiratória grave que pode ser fatal. Nos casos críticos também pode acontecer o choque séptico, que é quando a infecção começa a causar a falência de outros sistemas, além do sistema respiratório, como o sistema circulatório, que pode perder o controle da pressão sanguínea. E entre os menores de 18 anos, esse tipo de complicação é bem rara, pelo menos mais rara do que entre adultos. Os pacientes que chegam nesse estágio grave da doença podem levar de 3 a 6 semanas para se recuperarem, principalmente entre os mais velhos. E no pior do cenário, que acontece só com uma parte de quem contrai o coronavírus, a morte pode acontecer entre 14 e 19 dias dos primeiros sintomas. Essa situação extrema acontece com a minoria de quem contrai a Covid, mas nem por isso a doença é menos séria. Ainda são pelo menos 20 vezes mais mortes proporcionalmente que a gripe comum. E, independente das mortes, como muita gente precisa de atendimento hospitalar por causa dessas complicações mais sérias, todo o sistema de saúde de uma região com surto é rapidamente ocupado. Por isso, mesmo se você não for de um grupo de risco, fique em casa.